Universidade não é só para aprender, é também um espaço para aplicar o conhecimento. Como? Através das empresas juniores, associações civis sem fins lucrativos, compostas por alunos de diferentes cursos de graduação do ensino superior. Esse é o tema do Rio em Foco que começa agora. O Rio em Foco recebe o gerente da área de grandes empreendimentos do Sebrae Rio, Renato Regazzi, e a presidente da Federação das Empresas Juniores do Estado do Rio, Giovana Loyola. Para ter êxito na carreira escolhida, não basta apenas o diploma, é preciso mais. Se tornar um bom profissional exige, além de qualificações, experiência. E para que isso aconteça, universidades investem em empresas juniores. A nossa equipe de reportagem conversou com a presidente da empresa júnior PUC Rio, Mariana Lemos, a estudante do curso de Economia. Vamos ver. Dentro da empresa júnior, todo mundo tem uma atribuição interna de gerir a empresa e uma atribuição externa que é voltada para a venda de projetos, porque a gente é uma empresa de consultoria. Então, a gente tem 6 áreas de atuação, que são os 6 vertentes que a gente oferece serviços para os nossos clientes, que são finanças, processos, marketing, audiovisual, arquitetura e design. E tem a gestão interna, que é composta por 4 gestões, onde juntas a gente trabalha para gerir a empresa. Então, todo mundo que entra lá tem esse duplo papel de tanto lidar com o cliente, fazer projetos para clientes reais, quanto gerir a própria empresa. O jovem de hoje em dia, ele empreende de uma outra maneira. Ele empreende de uma maneira de sair da zona de conforto, sair do que é comum e buscar coisas diferentes, buscar fazer melhor sempre. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito na PUC, na empresa júnior também, é o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo dentro das empresas, que é como você, como pessoa, pode fazer com que o empreendedorismo esteja em qualquer lugar e não seja só abrir uma empresa. A gente está falando aí de um novo perfil de profissional que está se formando nas universidades, né? A universidade, que faz a formação de ofício, ela também serve para criar cultura empreendedora. Isso é extremamente importante. E a empresa júnior, como a Giovana vai falar em seguida, ele é um grande instrumento para levar à prática a cultura empreendedora dentro de um ambiente controlado, que é o ambiente da universidade. Eles administrando a própria empresa deles, que é a empresa júnior, e eles prestando serviços para outras empresas e pequenas empresas, ou empresas grandes. Foi falado pela nossa companheira na reportagem que o perfil empreendedor, ele não só é importante para você gerar o seu posto de trabalho, né, criando emprego e renda, mas também ele já está sendo exigido até para profissionais que vão assumir cargos de liderança, porque ela colocou muito bem, ela falou sobre o intraempreendedorismo, que é como você empreender em um negócio de terceiros. Então é muito interessante os estudantes praticarem a questão das empresas júnior na universidade. Qual o panorama hoje das empresas juniores no estado do Rio de Janeiro? São todas as universidades que têm essa estrutura? Ainda não são todas as universidades do estado. A gente está muito presente na região metropolitana, em algumas outras cidades mais desenvolvidas do interior, como Volta Redonda, Rio das Ostras também. E o panorama em relação ao Brasil, a gente é um estado bastante consolidado. Então a gente tem uma força muito grande perante o Brasil todo e o nosso maior desafio atual do Movimento Empresa Júnior Nacional tem sido realmente expandir o movimento para outros estados, para outras regiões, que o empreendedorismo ainda não é tão forte e não tem um espaço tão significativo dentro das universidades e no meio jovem também. Agora, você falou da região metropolitana. Em outras regiões a gente também tem universidades funcionando. Como é que funciona esse processo de criação de uma empresa júnior? Então, o primeiro passo é o apoio da instituição de ensino. Então, a instituição de ensino é muito, muito importante para que a gente consiga levar a criação de novas empresas juniores para diferentes universidades e para diferentes cursos. Depois desse apoio da instituição de ensino, a gente precisa de alunos interessados e engajados em criar uma empresa júnior para realizar todo o processo de criação. Que tem que ir para o cartório, tem que se identificar. Então, tem um passo a passo para a gente poder criar a empresa júnior. E aí, depois disso, da adesão da instituição de ensino e dos alunos, a empresa júnior já começa a procurar projetos de consultoria para vender. Começa a atingir micro e pequenos empreendedores, empresas grandes e relevantes também. E depois disso, começa a fazer projetos e realmente colocar o aprendizado na prática. Quem, na verdade, administra essas empresas júniores são os próprios estudantes. Sim. Como é que a universidade dá esse suporte em termos de conhecimento? Como é que isso funciona na prática?
O primeiro ponto, a gente precisa de um espaço físico para funcionar, então a universidade tem que prover isso. E a gente também precisa de um apoio tanto da parte da direção, digamos assim, de cada centro das universidades, e também de professores orientadores que auxiliam tanto nos projetos de consultoria, quanto a empresa júnior precisa entender o que ela pode trazer para o mercado. Então, é um auxílio muito grande por parte do corpo docente para que ela realmente consiga se entender dentro do mercado e consiga providenciar projetos que realmente são relevantes no meio que ela está inserida. Agora, em termos de preço dos serviços oferecidos pela empresa júnior, ele costuma ser um pouco mais barato que o no mercado de uma forma geral? Sim, a gente tem em média que o projeto de consultoria de uma empresa júnior pode sair até 10% mais barato do que o mesmo projeto de uma empresa sênior. É uma oportunidade aí para as micro e pequenas empresas também terem essa assessoria das universidades, né? Exato. É uma forma de você aproximar universidade e empresa através das empresas júniores e através desses profissionais. Eu digo profissionais, eles não estão formados no ofício, ainda não têm um diploma, mas são adultos, pessoas que estão experimentando os conhecimentos que estão sendo fornecidos pela universidade. E esses conhecimentos eles estão extremamente úteis para as micro e pequenas empresas que às vezes não têm condição de pagar, nesse momento, um profissional de mercado e podem estar utilizando essas empresas júniores para isso e futuramente até contratando esses profissionais para fazer parte dessas empresas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Voltamos com Renato Regazzi e Giovana Loyola. O Sebrae também atua junto às universidades com cursos e programas de empreendedorismo. O Desafio Universitário Empreendedor promove competições em nível nacional, estimulando estudantes a desenvolver competências empreendedoras. Quem explica isso pra gente é a analista do Sebrae Rio, Maria Cláudia Viana. O Sebrae criou um Programa Nacional de Educação Empreendedora justamente para fomentar o empreendedorismo nas instituições de ensino formal. No caso das universidades, existem produtos que vêm fomentar especificamente para o universo das universidades. Os produtos são palestras, disciplina de empreendedorismo e uma ferramenta online, que é uma competição chamada Desafio Universitário Empreendedor. Essa oferta é uma oferta em âmbito nacional, a gente faz de forma gratuita para as instituições de ensino, justamente para fomentar essas atitudes empreendedoras. E essa ferramenta, ela congrega algumas atividades. Tanto atividades mais simples, lúdicas, quanto mais específicas. A ferramenta, ela pode ser acessada no site desafio.sebrae.com.br. A partir do momento que ele faz um cadastro e direciona qual universidade que ele está inserido, ele passa a competir em âmbito nacional, tanto o aluno como a universidade também. A gente está estimulando que seja uma atitude global de entendimento. A ferramenta congrega jogos lúdicos, pequenos, curtos de forma intuitiva, um jogo mais robusto, um simulador, que tem indicadores econômicos, que mostra cenários distintos. Existe papo de negócios, onde existe um chat que o aluno pode entrar em contato direto com pessoas que nós selecionamos, ícones do mercado. Existem quiz, perguntas e respostas e um acesso a uma biblioteca vasta, onde ele pode buscar aprimorar o seu conhecimento. Além disso, ele pode também acessar os cursos do Sebrae, da plataforma EAD Sebrae, e todas essas atividades que congregam a plataforma Desafio, elas pontuam. Então, como eu falei no início, ela é uma competição no âmbito nacional. Então, o aluno, a cada atividade que ele for fazendo, não necessariamente todas as atividades em conjunto, pode ser uma atividade ou outra, ou todas, vai fazer um somatório de pontos, que a cada ano é fechado um ciclo e a gente premia os melhores do ano. Há uma periodicidade para a inscrição dos alunos nesse desafio? Como é que isso funciona? Existe o desafio anual, né?
como foi falado pela Maria Cláudia, a gente entra com uma série de instrumentos, de palestras, cursos, para levar a cultura empreendedora no ambiente da universidade. Obviamente, hoje existem várias universidades que já têm até cursos, tá, dando na grade curricular já sendo colocada. Só que isso basta? Não basta. Você também tem que levar o estudante em situações de competição. E o jogo é uma forma de competição, que é o desafio Sebrae, onde você vai competir com outras empresas que vão estar sendo simuladas através de estudantes dentro da universidade. E que esses estudantes vão saber o que é competir e o que é cooperar ao mesmo tempo. Você tem que ter cooperação e competição ao mesmo tempo. E os ganhadores que vão ser premiados. Então você está exercitando toda uma características, habilidades e conhecimentos de como você tem que gerir uma empresa de fato, uma empresa real depois no mercado. Esses empreendedores que passam pelas empresas juniores nas suas universidades, eles depois mantêm contato? Cria-se então uma rede ali de relacionamento? A relação que cada empresário júnior cria com a sua empresa júnior é muito forte, porque o sentimento de dono que a gente adquire ao longo da nossa estadia na empresa júnior faz com que a gente queira ajudar depois, mesmo saindo e tudo mais. Então, muitas empresas júniores mantêm contato com pessoas que já saíram, mesmo essas pessoas estando no mercado, empreendendo, estando em alguma grande empresa, para poder também adquirir conhecimento de pessoas que já estão em posições mais relevantes para trazer esse conhecimento de volta para a empresa júnior. Então, o contato é bem forte, bem relevante. Essa troca, ela é real? Sim. E o movimento ele vem atuando também para trazer para o Rio de Janeiro um evento que é nacional sobre esse assunto, Sim. né? A nossa intenção enquanto Rio Júnior, enquanto a Federação das Empresas Juniores do Estado, é trazer o encontro nacional para o Rio de Janeiro em 2018. A gente ainda não tem certeza de que isso vai acontecer, mas nesse ano de 2016 a gente vai buscar para que isso aconteça. Ô Geisa, a rede de relacionamento, conforme você perguntou, ela é um dos fundamentos para o sucesso de um empreendedor, né? Em inglês as pessoas falam do network, né? Network é rede de relações. Se você não tem rede de relações, primeiro que você vai ter dificuldade de identificar determinados mercados. Tá? E oportunidades. E oportunidades. Segundo, a rede de relação, além de ela abrir mercado e oportunidades, consequentemente, ela também serve para você identificar quais são os profissionais, empresas mais qualificadas para atender aquele mercado. Então, ela é um fundamento de sucesso de empreendedorismo que eles passam a exercer isso com o desafio Sebrae através de uma simulação e depois através da empresa júnior, praticando de fato num ambiente controlado. A rede de contatos que a gente adquire é muito importante, porque o pessoal que estuda na UFRJ, por exemplo, consegue ter contato com quem estuda no IBMEC, na FGV, na UF de Volta Redonda. Então, a gente cria realmente uma rede com todo mundo buscando a cada dia o mesmo propósito, que é se capacitar, ter uma formação cada vez melhor dentro da universidade. Você falou no bloco passado sobre a série de passos que precisam ser tomados para a abertura de uma empresa júnior. Existe algum manual, alguma publicação que dê esse passo a passo, que abra isso para os alunos interessados de outras universidades? Sim. Como a Rio Júnior é a Federação das Empresas Júniores do Estado, a gente é responsável por monitorar esse tipo de abertura, como é que anda, como é que está fazendo, como tem sido a adesão dos alunos dentro das universidades. Então, a gente tem um documento, juntamente com a Brasil Júnior, que diz como abrir uma empresa júnior. Então, ele é bem intuitivo nesse sentido e ele está disponível nos nossos sites, nas nossas redes. Então, qualquer pessoa que tenha um intuito, que queira abrir uma empresa júnior, pode solicitar para Rio Júnior e para Brasil Júnior, porque a gente dá esse suporte. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente falava no bloco anterior sobre o movimento do Rio Júnior e como é que é esse processo de adesão também e a criação das empresas juniores. Em termos de legislação, como isso, a gente está numa casa legislativa, então qual o suporte que os deputados também podem contribuir e dar a esse tipo de iniciativa? Eu acho que o suporte mais relevante que a gente precisa receber enquanto empresário júnior, enquanto empresa júnior, é realmente a gente estar reconhecido como uma organização que pode e tem como prestar serviços relevantes para a sociedade. Sociedade que eu digo inclui micro e pequenos empresários, mas como
ONGs também, qualquer organização que precise do suporte de empresa júnior, a gente está reconhecido nesse sentido. E também a gente tem o apoio cada vez mais relevante das instituições de ensino, que eu acho que é o órgão mesmo que faz com que o movimento Empresa Júnior possa crescer mais e possa formar eu e qualquer outro empresário júnior que também é universitário. Então, acho que nessas duas vertentes o apoio legislativo é muito, muito importante. Que interessante, porque é muito mais comum a gente falar sobre incubadoras de empresas, mas as empresas júnior acabam não entrando na pauta, não sendo discutidas, né? A falta de conhecimento exatamente dessa estrutura, né? Que tem que ser mais divulgada, que é o programa de vocês está nos ajudando nisso. E olhando que a empresa júnior pode ser um passo anterior da incubadora. Muitos empresários júniores podem fazer parte das futuras incubadoras aí, aqueles principalmente que querem investir em questões de inovação e tecnologia, né? Mais high-tech, vamos dizer assim, porque todos vão ter que investir em tecnologia e inovação. É interessante isso, esse processo que pode ser até anterior à própria formação de uma incubadora, você trabalhar o espírito de empresa, de ser dono de uma empresa, de encarar os desafios que estão aí no dia a dia desse trabalho de forma protegida, como a gente diz, né, dentro da universidade, com conhecimento dos professores, orientação. O movimento Empresa Júnior, ele forma diversos empreendedores, digamos assim. Então, tem o pessoal que decide fazer concurso público e empreender no setor público, tem o pessoal que decide trabalhar numa grande empresa, empreender lá, e tem o pessoal que futuramente quer abrir a sua própria empresa. Então, eu digo que a vivência dentro da Empresa Júnior, ela te dá ferramentas para que você possa seguir o melhor caminho, o caminho mais adequado que você acredita para a sua vida mesmo. E o movimento Empresa Júnior vai te preparar para futuramente, se você quiser trabalhar com tecnologia, incubadora, abrir sua própria empresa, você vai ter uma rede de contatos muito importante e uma formação muito relevante também que vai te ajudar a trilhar esse caminho. E você tem Empresa Júnior no seu nascedouro dentro de uma universidade, né? Que é um local que ainda no nosso país existem dificuldades de todos terem acesso à universidade. Esse grupo dessas pessoas que estão tendo esse acesso vão poder angariar aí condições de colocar nosso país numa situação melhor do ponto de vista econômico. Vão ser os verdadeiros empresários, os grandes executivos e de pequenas, médias, das grandes empresas de classe mundial. Então, é muito caro, é muito importante para nós preservarmos, exatamente incentivarmos nesse nascedouro dentro da universidade aqueles que serão os nossos empreendedores do futuro e vão criar os futuros empregos e vão fazer com que o nosso país realmente cresça e seja um país desenvolvido mundo afora e que façam que as nossas cadeias produtivas, elas passem a se integrar com as cadeias produtivas internacionais, com empreendedores que sejam exemplo não só para o país, mas que seja exemplo para o mundo. Então, isso é muito importante a gente olhar isso de uma forma estratégica a título de país. Uma última pergunta para a gente fechar é sobre continuidade, porque a gente sempre fala, por exemplo, na política da descontinuidade de projetos. Uma empresa júnior ela é formada por alunos que vão sair daquela empresa. Como é feito para garantir essa continuidade, a qualidade também dos serviços que são proporcionados por essas empresas? A maior parte das empresas júniores do estado do Rio, elas abrem processo seletivo 2 vezes ao ano. E normalmente a diretoria executiva, que são as pessoas que comandam, né, a empresa júnior, elas ficam anualmente nesse cargo. Então, cada novo membro da empresa júnior a empresa júnior tem todo um trabalho de treinar, capacitar, passar toda a cultura da organização. Então, tem várias semanas intensas de capacitações mesmo, com membros antigos, com membros atuais, com empresas de mercado, com parceiros, para que esse conhecimento consiga ser passado e que futuramente, quando tiver uma rotatividade, as pessoas que acabaram de entrar, que entraram há menos tempo, consigam assumir os cargos de lideranças e os demais cargos, tocar os projetos já fechados, para que a gente consiga uma continuidade e consiga trazer esse tipo de conhecimento para o máximo de pessoas possível dentro das universidades também. Então tem todo um processo de aculturação, né? Isso, de criar exatamente. cultura ali dentro para garantir essa continuidade. Sim. Geise, é importante a sua pergunta, porque eles passam muito rápido, porque eles estão num processo de formação que uma universidade, o máximo você fica 5 anos, né, num curso mais de engenharia, de direito, em outros de 4 anos. Então você tem que ter uma renovação. Então você tem um arcabouço, a primeira participação da universidade em si nesse processo, né? Porque a universidade continua lá, com os seus profissionais, com os seus professores. A outra coisa é você criar uma governança
que aí você falou até do nível do legislativo, mas também do executivo. A gente pode ver entidades como o Sebrae, a Fejan, através do IEL, a FEComércio, entre outras entidades, que possam fazer uma governança para dar continuidade, motivar que essas coisas sejam feitas e que continuem, para que uma empresa júnior passe uma liderança numa determinada universidade e de repente não dê continuidade. Então a gente tem que estar lá sempre motivando esse processo, motivando dessa forma de governo e motivando também, abrindo o mercado para as empresas júniores, como no Sebrae a gente está fazendo o programa do MEG e o programa de encadeamento produtivo. Como é que é esse programa? Qual é a possibilidade desse encadeamento, desse encadeamento de programas dentro do Sebrae? Toda empresa, todo empreendedor precisa de mercado. Então, uma das coisas que o Sebrae vem fazendo é abrir mercados para eles em cima do programa da FNQ, né, de excelência na qualidade. Eles entram fazendo um diagnóstico dentro de empresas. Já fizemos um contrato de 3 empresas no ano passado. Esse ano a gente vai continuar e vamos contratar mais ou menos 7 empresas para fazer esse programa. E vamos visitar mais de 1.000 pequenas empresas, mas também estamos colocando nos programas de encadeamento produtivo com grandes e pequenas empresas. Eles passam a dar um suporte nessas atividades. Muitos empresários júniores vão virar fornecedores das grandes ou vão fazer parte dessas empresas, da grande, da média ou da pequena empresa. É uma forma de a gente estar sempre motivando, abrindo o mercado e criando oportunidades de negócio para eles. E a possibilidade também de estar em contato com essas instituições que são importantes para dar esse suporte é interessantíssima. Né? É muito importante, porque, como o Renato falou, é muito importante que as empresas juniores tenham mercado para que elas possam atuar. Então, o Sebrae trabalha muito em conjunto com a Rio Júnior para poder viabilizar isso. Então, os empresários juniores podem ir até as empresas, podem adquirir um conhecimento ainda mais importante que contribua na formação deles e não só isso, assim, eles conseguem dentro dessas empresas visualizarem outras oportunidades de negócios semelhantes. Então, acredito que é muito importante para desenvolver cada vez mais os empresários juniores. Hoje, só para você ter uma ideia, na última feira do empreendedor, eles conseguiram fechar 85 negócios comigo, pequena empresa. Muito interessante. Isso mostra que, na verdade, júnior só está no nome, porque já são bem crescidinhos e conseguem prestar um serviço muito interessante. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Renato, obrigada, Giovana, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 989904709. Se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.